Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Elivaldo. Olá, Joelson. Boa tarde para você que nos acompanha nesta terça-feira. Elivaldo, vamos começar falando a respeito de futuro da economia, Elivaldo Barbosa. Está sendo previsto aqui para o estado do Piauí investimentos da ordem de 6 bilhões de reais. O governo federal está pagando auxílio emergencial. Houve economia em muitos pontos, apertar o cinto nas questões que dizem respeito aos gastos no estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, e aí, a partir de agora, os especialistas, os economistas começam a desenhar um pouco do que será o amanhã. As visões são diferentes, algumas otimistas, outras pessimistas, Elivaldo Barbosa. Olha, no que pese os efeitos da pandemia na economia, os estados até que terminam o ano dentro daquilo que se esperava em termos de cumprimento até mesmo de metas. É o caso do Piauí, onde o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, avalia que o estado cumpre bem ou termina 2020 cumprindo o dever de casa, equilibrado financeiramente, salários em dias, fornecedores da mesma forma e até mesmo com projeções de investimentos para o futuro. E sem falar no próprio Piauí, que é um plano de investimentos que chega aí a 6 bilhões de reais. Agora, a preocupação, Joelson, em relação ao futuro, incerto ainda, mesmo com a perspectiva da vacina já no curto prazo, quem sabe até no primeiro semestre do ano que vem. Mesmo assim, os efeitos da pandemia os efeitos da pandemia começam também a comprometer ou esboçam um horizonte de incertezas. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que é presidente do CONCEFAZ, que é um Conselho Nacional de Secretários de Fazenda de todo o país, nacional, obviamente que é de todo o país, acena, Joelson, para a necessidade da União manter os auxílios em relação à pandemia do novo coronavírus. Mesmo com a vacina, auxílios à parcela da população mais empobrecida, às empresas que precisam de acesso ao crédito, a estados e municípios com relação a dívidas e também a auxílio financeiro direto também. Do contrário, a situação pode continuar em crise e comprometendo assim o próprio equilíbrio dos estados e municípios. Então ele defende que continue uma ingestão de recursos públicos para fazer a economia continuar funcionando bem. O horizonte é incerto porque a expectativa é de fim do auxílio emergencial, que reduziu de 600 para 300 reais e agora termina de 300 reais no final do mês, e também, possivelmente, o fim também dos repasses para estados e municípios, aquela injeção direta, aquele auxílio a estados e municípios e também renegociação de dívidas desses dois entes federados com a União. Vamos então acompanhar com Elivaldo Barbosa a conversa que teve com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, hoje pela manhã. O secretário de Fazenda reafirma dever de casa em dia na área financeira do governo. Mas a pandemia segue desafiando União, estados e municípios. E a expectativa para 2021 não é das melhores, mesmo com a vacina. Para sobreviver à expectativa de crise no próximo ano, o CONCEFAZ vai propor ao governo federal a manutenção de auxílios emergenciais a pessoas carentes, estados, municípios e empresas. Só assim, o país poderá enfrentar, no primeiro semestre, provável ondas subsequentes do novo coronavírus. Bom, já estamos defendendo nas nossas últimas reuniões e iremos formalizar isso provavelmente em janeiro, a continuidade dos auxílios, ainda que parcialmente. Por quê? Porque a segunda onda da pandemia está se concretizando aqui no nosso país. Portanto, temos que ter muita cautela e lutar para que a União, que é o único ente da federação que pode se financiar, continue com os auxílios, ainda que parcialmente, por mais alguns meses. Essa é a nossa defesa, mas estamos discutindo isso ainda no âmbito do CONCEFAZ para ter uma posição unânime dos estados, como foi nesse ano de 2020 e gerou bons frutos para estados e municípios. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos lembrar que, de alguma maneira, os estados tiveram como economizar no funcionamento da máquina, né? Agora há pouco, o presidente do Tribunal de Justiça conversava conosco, o presidente Sebastião Ribeiro Martins, e disse que, olha, houve prejuízos? Houve, mas economizamos com passagens, economizamos com diárias, economizamos com o pagamento de energia elétrica. O governo do estado também deve ter vivido uma realidade muito parecida com essa. Houve uma adequação. É claro que ninguém quer, ninguém desejou, ninguém buscou e todo mundo quer se livrar dessa pandemia. Uma situação de absoluta normalidade, tudo funcionando plenamente. Mas é uma situação nova que surgiu no mundo e isso obrigou, desde
famílias ali, até mesmo governos, entes públicos, a se readequar, se reorganizar. E no âmbito, por exemplo, do governo do Estado, seguramente, o funcionamento home office, a redução do custeio da máquina em razão do funcionamento parcial, isso tudo resultou na economia de recursos. Agora, claro que também há o prejuízo na atividade econômica, que repercute na receita de estados e municípios e também da União. Enfim, uma série de fatores que trouxeram muito mais prejuízos do que vantagens, quer para a iniciativa privada, quer para o setor público. Elivaldo Barbosa, agora o outro assunto, aí o outro aspecto um pouco mais complicado, a equipe econômica do governo hoje, federal, dividida em relação ao pagamento desses auxílios emergenciais, que Rafael Fonteles considera importantes para a manutenção da economia. As esperanças em torno disso, elas continuam existindo, porque de qualquer forma o presidente Jair Bolsonaro parece estar mais disposto a essa possibilidade de pagamento. Mas se dependesse da equipe econômica, Elivaldo, o fim do auxílio emergencial já foi definido, né? Ele tem uma vigência, a vigência termina agora dia 31 de dezembro. Isso. Bom, há uma expectativa, há setores do governo que admitem restabelecer um auxílio emergencial ou uma operação de oferta de crédito, algum repasse de renda para os primeiros meses do ano de 2021. Mas ainda não há uma definição da equipe econômica, consequentemente não há ainda uma indicação do governo federal, do presidente Bolsonaro, sobre como o governo deve agir em relação ao socorro à sociedade, principalmente ao setor mais carente, aquele que precisa mais, o que foi alvo, por exemplo, do auxílio emergencial.